Estamos de volta com Mariana Tavares e agora vamos conversar sobre o seu lado acadêmico. Ela defendeu mestrado, mas também um doutorado que resultou neste livro aqui. Helena Solberg, do cinema novo ao documentário contemporâneo. Então nós vamos conversar sobre isso e eu acho que a primeira pergunta é: por que Helena Solberg? Olha, a história com a Helena começou no mestrado. Como eu sou documentarista, e assim, o mestrado a gente tem que trabalhar um tema com o qual a gente seja apaixonado. Então, o mestrado eu entrevistei o Eduardo Coutinho, o Walter Carvalho e a Helena sobre o processo de criação deles no documentário, tentando pensar se haveria alguma coisa em comum. Durante as entrevistas eu vi que não, que cada um tem uma forma completamente diferente de trabalhar, mas foi aí que eu tive, inclusive fui ao Rio entrevistá-los com apoio da Rede Minas, fiz entrevistas em beta, e aí que eu tive o primeiro contato com a Helena. Quando eu fui pensar no tema do doutorado, o doutorado pede ineditismo. Então, meu marido, o Marcos Barreto, que sugeriu: Mariana, tem uma conversa lá em casa, por que você não se debruça sobre a obra da Helena? Ela tem uma trajetória incrível. Ela é desconhecida, ela era desconhecida, pouco conhecida, porque viveu 30 anos nos Estados Unidos, onde ela faz 9 dos 15 filmes que ela tem. E ela volta para o Brasil com a redemocratização, a partir dos incentivos. Em 2002, ela volta a viver no Brasil. Então, isso fez com que ela não... E no início, a fase inicial dela também, ela faz os 2 primeiros filmes aqui. Então, era um objeto muito sedutor, com uma qualidade, com uma obra de uma qualidade enorme, com fases diferentes e, ao mesmo tempo, um terreno ainda que não tinha sido percorrido. Aliás, é uma coisa até que eu queria chamar a atenção aqui, que tem vários... Acaba que a crítica, os jornalistas, os pesquisadores, muitas vezes ficam, às vezes, em torno dos mesmos temas, e tem uma série de cineastas importantes. A história do cinema brasileiro está aí para ser contada. Que fica uma sombra, assim, fica um pouco na né? sombra. De uma forma injustiçada, talvez por essa né? coisa um pouco ainda mudou. Acho que a autoestima do brasileiro tem mudado muito de 12 anos para cá. A gente tem uma outra relação com o nosso país, embora ainda às vezes quando vai pensar na história de uma forma meio jocosa ainda. Mas a história do cinema brasileiro está aí para tem N diretores importantes. Agora, com relação a Helena mesmo, Sim. Eu acho interessante que no prefácio, logo aqui no começo, você fala: a obra de Helena Solberg carrega algumas singularidades. E você chama, né, assim, a mais óbvia e traiçoeira é a do olhar feminino, em contraposição à menos explorada, talvez até mais produtiva, ligada ao seu olhar estrangeiro. Fale um pouquinho sobre isso, sobre esse olhar feminino que ela tem, eu tenho a impressão que ela tem, Sim. A gente vendo os filmes dela, mas você fala que é traiçoeiro, talvez porque reduz, né? Na verdade, esse prefácio é do Hernani Hefner, que é sim, conservador-chefe da verdade, Cinemateca do MAN, mas eu falo desse olhar estrangeiro dela ao longo do filme. Que a Helena, ela tem uma... Quer dizer, ao mesmo tempo que ela é brasileira, ela é filha de norueguês. Então, ela tem uma maneira de olhar o Brasil e os temas com os quais ela trabalha, que é diferente de quem nunca saiu do Brasil, de quem está só no Brasil. É meio complicado falar o que seria esse olhar estrangeiro, né? Mas acho que até pelo fato de eu ter vivido um tempo fora também, me fez também me encantar por ela, porque eu tenho também essa vivência. Então, quando ela estava nos Estados Unidos, ela faz, que seria a segunda fase dela, que é a fase militante, ela faz uma série de documentários que vão analisar o apoio que o governo Reagan deu às ditaduras latino-americanas. E ela faz e lá, estando nos Estados Unidos, é que ela passa a ter consciência de ser uma latino-americana, porque enquanto a gente está aqui no Brasil, a gente não tem essa consciência. E lá, então, ela vai, a partir, com uma equipe de uma emissora americana, que é a PBS, é o Sistema Público de Televisão Americano, ela consegue ir no Chile, ela vai também na Nicarágua, na Argentina, e para fazer uma série de filmes que, se ela tivesse no Brasil com uma equipe brasileira, ela não teria tido acesso. Quer dizer, o fato dela estar com credenciais de uma emissora norte-americana possibilita uma penetração nesses países. Nicaragua, July 19th, 1980. 1 year after its Revolutionary War, in which 50,000 died. This film is about the survivors, the Nicaraguan people.
primeira fase, que você está pulando, É. o cinema dela com esse olhar feminino ou sobre as mulheres, feminista, feminino, né? A entrevista aparentemente é maravilhoso, né? A construção, a montagem, entre aspas, de uma noiva, né? Com as vozes ao fundo das colegas dela, né? Parece que de colégio. Sim. Parece que é muito bonito, né, esse filme. São contemporâneas. A Helena estava vivendo uma crise pessoal. Quando ela casa e tem o primeiro filho, ela fica entediada com a vida de dona de casa, que não lhe bastava. Ela é muito inquieta. Então resolve investigar aí essa questão junto às colegas, as contemporâneas. E o filme acaba mostrando uma geração em crise, muito teórica por um lado, mas perdida do ponto de vista afetivo. E o primeiro filme, eu falo no livro, que o cinema da Helena já nasce moderno a partir desse primeiro filme, A Entrevista, porque ela vai buscar uma articulação de linguagem pouco comum para a época. Ela não vai usar a voz off ou a voz over, que era muito comum no documentário nos anos 60 e 70. Ela vai construir uma imagem de uma noiva, essa noiva vai se maquiando. Essa noiva é encenada, então tem uma presença da ficção no documentário. Quem faz a fotografia é o Mário Carneiro, um importante fotógrafo do cinema novo. À medida que... aí ela cria uma contradição na montagem. Ao mesmo tempo que ela constrói essa imagem da noiva de uma forma muito poética e bonita, ela destrói essa imagem através de fragmentos das entrevistas das colegas que ela coloca em off. Então, isso cria um estranhamento, ao mesmo tempo que prende quem assiste o filme e quebra, quer dizer, não tem uma linearidade. Mas ela não precisa se dedicar a alguma coisa. Enfim, ela pode encher a vida dela com aulas, com conferências, com uma série de coisas, mas não se dedica a um trabalho. Eu acho que a minha educação foi rígida e foi boa. Eu acho que isso tanto faz menina ou menino, tem que ser educação rígida, né? Porque educação é um controle. Se você não aperta, isso tem tudo. Os princípios são evidentes. Eu acho que é necessário esse negócio de muita liberdade, em nenhum sentido, geralmente não dá boa coisa. Então, ela cria, ela já, no meu ponto de vista, já inaugura uma forma de fazer cinema muito peculiar, uma pauta também mais voltada para a classe média, no momento em que boa parte dos diretores do cinema novo olhavam outro de classe, ela vai olhar para o mesmo de classe. Isso vai permanecer na obra dela. Agora, muito rapidamente, né, quais seriam as principais singularidades, então, do cinema de Helena Solberg? Em breves palavras. Ela tem uma predileção por personagens femininos, mas não que isso seja em todos os filmes. A fase política militante latino-americana, ela já coloca... a gente vai ter encontra mais personagens masculinos nessa fase, mas existe uma predileção, uma recorrência a personagens femininos. Ela individualiza, ela está preocupada com a emoção, o que se passa dentro da cabeça desses personagens, mas sempre num contexto maior. Os filmes de Helena, via de regra, não são só sobre um sentimento, uma vivência de um determinado personagem. Esse personagem está sempre inserido num contexto. Você fala que é um cinema reflexivo, né? A reflexividade, ela é um cinema reflexivo, principalmente em Carmen Miranda, Banana is My Business, onde ela fala da construção do próprio filme. Desde os primeiros momentos do filme, ela fala sobre a angústia de estar fazendo um filme sobre uma personagem onde era difícil encontrar nos arquivos. Então, ela fala sobre o processo, a reflexividade que eu falo no livro. Ela fala sobre o processo de fazer o filme dentro do próprio filme, que é uma tendência muito contemporânea. In the Emerging Woman, que é o primeiro filme que ela faz nos Estados Unidos, sobre o movimento feminista, de 1800 até 1974, ela também coloca a equipe de filmagem, era uma equipe feita por mulheres, só de mulheres. Nas cenas iniciais do filme, essas mulheres estão elas pegam fotografias de militantes, fotografam, gravam, então ela mostra a equipe trabalhando. Depois de The Emerging Woman, os outros dois da trilogia feminina, que é a primeira fase, que é The Double Day e simplesmente Jenny, em The Double Day ela também mostra a equipe de filmagem, essa equipe de mulheres, para dizer, olha, cinema é construção, e nesse caso é uma construção de mulheres. Um pouco para angariar também o público de mulheres, um pouco para... E com uma postura principalmente política.
Olha, as mulheres elas podem trabalhar, ter atividades técnicas num filme, elas podem ser cinegrafistas, elas podem ser captadoras de áudio. E o cinema dela vai acompanhando o momento em que ela... É um cinema que ela tá sempre antenada para as mudanças tecnológicas. Então, agora ela faz filmes, como todo mundo, né, no Mariana, digital. acho que eu vou ter que te interromper. Acho que nós vamos para o intervalo. Tá. Nós vamos para o intervalo e nós voltamos com Mariana Tavares, falando um pouquinho mais sobre Helena Solberg, mas também sobre a sua carreira acadêmica e seus projetos, né? Seus projetos, seus planos, aquilo que você está envolvida no momento. Até daqui a pouco. Porque eu chego também nos Estados Unidos, eu não conhecia ninguém, eu vou morar em Washington. E é no auge da questão do Vietnã e Washington era uma zorra, era uma loucura o que havia de tanques, helicópteros, polícia e protestos. E aí eu me junto a um grupo que era de um cineasta italiano, Roberto Faenza, que era da geração de Bertolucci, Bellocchio. Nossa primeira saída, que nós nos reunimos às 4 da manhã para nos prepararmos para sair, para enfrentar o que ia acontecer, às 6h30 estávamos todos presos. Tinha uma câmera de vídeo que eu fiquei com ela dentro do estádio e que eu fiz uma série de entrevistas. E aí conheci um monte de gente.